Olá! Tudo bem? Olha só, preparado para mais uma aula de língua portuguesa conosco, professora Márcia Ramos Martins. E comigo, professora Pura Moreno. E eu já vou convidar você para se preparar, organizar o material tranquilo e ficar com a mente e o coração ligadaço nessa aula, porque é mais uma aula de revisão, né, Madinha? Exatamente, nivelamento. Aquela parte que você adora, gosta de paixão, que é acentuação gráfica. Portanto, meus queridos, chega de enrolação e vamos embora. Ó, Madinha, desenrola. E se liga aí, porque nós vamos... Desenrola, bate. Não vai bater, não. Não vai bater, não. 1, 2, 3, vai. Desenrola. E se liga na aula. Agora sim. Vamos lá. Agenda da aula de hoje. Nivelamento, acentuação gráfica. Aula 5.1, regras gerais, casos especiais e vamos rever prosódia. Ok, então, vamos lá. Habilidade da aula. Perceber a língua como variável no espaço e no tempo, identificando as variedades linguísticas e os diferentes modos de falar e escrever. Beleza, então vamos aí para o nosso nivelamento. Revisão geral. E aí, se você também está com essa interrogação na sua cabeça, fica tranquilo. Mas você quer saber o que é ortografia? Muito bem, um conceito para você aqui prático, tá? Ortografia. Ortografia é aquela parte da gramática que estuda... Opa, vamos voltar, muito bem. Ortografia, vamos buscar a canetinha aqui, teimosa, caneta vermelha, ok? Ortografia, só que ela não me obedeceu, mas tá tudo bem, veio a preta. É a parte da gramática que estuda a forma correta de escrita. De quem? Das palavras, uai, né? De uma língua, ou seja, a escrita correta da língua portuguesa. Ah, mas a ortografia é um termo, é uma palavra que ela tem uma origem. Sim, ela é do grego, tá? E quer dizer orto. Olha como é escrita aí no grego. Orto, né? Com TH. Que quer dizer correto. E grafo, né? Quer dizer o quê? Escrita. Pronto. O aluno terceirão, ele sai daqui bem informado. Nada pela metade, é tudo completo. Então, okay? Significa escrita correta. É, Madinha. Isso significa o quê? Escrita correta. Muito bem, tá vendo aí? Muito bem. E agora, o que é que nós vamos falar, Madinha? Vamos lá. Então, da questão, vamos ficar ligados o quê? Nas dicas. As dicas, meu Deus! Olha só, o aluno que se preza, ele tem que ficar ligado nas dicas. Vamos lá. Exatamente, na primeira. Fique de olho. Dicas de ortografia. Primeiro, acentuação gráfica. Vamos lá. Marcando bem que quando falar de gráfica, você vai lembrar dos acentos, tá bom, Amadinho? Quais são os acentos? Nós temos acento circunflexo, o acento agudo e o acento o quê? O quê? Isso mesmo, o grave. Aqui pegando, né, esses 3 exemplos, vamos pegar na palavra aqui. Ela era uma criança muito sábia. Margarida não sabia nada sobre a prova. O sabiá tem um canto mais lindo. Aí você vai observar a tonicidade da sílaba, ou seja, a intensidade. Qual que foi mais forte? Tem canto aí, ó, tem a sílaba que recebeu o acento, que foi marcado, né, pela acentuação gráfica, né? Quem? Né? A primeira eu tenho sábia. A sílaba mais forte está na primeira, ó, sábia. E na segunda, não sabia. Opa, não tem um acento, mas a sílaba forte, né, está na segunda. E o sabiá? Ó, sabiá, a sílaba mais forte está na última. Então, o que você vai tá pensando? Qual é o questionamento aí? Você vai começar a ver a intensidade da posição da sílaba forte, da sílaba tônica. Aquela que você lê com mais intensidade, exatamente. Né? Então, aqui eu tenho a primeira, sábia. Eu vou dizer que ela é uma paroxítona.
Na segunda também vai ficar como paroxítona e a última como oxítona. Belezinha? Sábia, sabia e sabiá. Ok? Continuando aqui, dando sequência. Fica de olho, terceirão! Em se tratando de acentuação, vamos lá, né? As novas regras aí ortográficas da língua portuguesa, né? Já tem um certo tempo, né? 2009, 2009. né? Mas ainda temos dificuldade em algumas palavras, né? Essas que vieram aí desse novo acordo. Ok? Então, nós vamos lá, as regras sobre acentuação tônica, tá? Refere-se, na verdade, à intensidade, refere-se na pronúncia das sílabas das palavras. E daí, falando de acentuação tônica, tonicidade, tônico, forte, nós vamos ter aí duas divisões, tá bom? Em relação a essa tonicidade, por quê? Quem dá esse comando é a pronúncia. Então, nós vamos ter, de acordo com a pronúncia, uma sílaba será tônica e outra será átona, tá? Temos esses dois tipos aí. Quando que ela é tônica? Quando ela é pronunciada de forma mais acentuada, no popular, mais forte, certo? E quando é que ela é átona? Quando a sua pronúncia, ela é com menos intensidade, ou seja, fraca, né? Com aquela pronúncia bem fraquinha, ok? Depois desse conceito, nós vamos para cá agora. Nós vamos ter agora exemplos, né? Correspondente à classificação das sílabas na posição de tonicidade, ok? Então, de acordo com a tonicidade, nós classificamos as palavras em oxítonas, né? Em paroxítonas e proparoxítonas. Nós temos, então, essas três classificações aqui, tá certo? E agora nós vamos ver uma a uma, com seus exemplos, certinho para você entender a questão da tonicidade. Primeiro, nós vamos ter a oxítona. Quando que uma palavra, ela é oxítona, né? Quando nós vamos ter aí a sua sílaba tônica, sendo aí pronunciada com mais força, mais forte, né? O timbre ali mais intenso na última sílaba, ok? Por exemplo, na palavra café. Café, uma palavra que tem duas sílabas e que a tonicidade está aqui na última, fé, certo? Coração, cajá, atum, caju e papel, ok? Já nós vamos ter aí a paroxítona. Quando a sílaba tônica fica na penúltima sílaba. Temos útil, tórax, tax, leque, retrato, passível. E a proparoxítona, quando a sílaba forte, né, a tônica, ficar na antepenúltima. Temos aí lâmpada, câmara, tímpano e médico. Ok, lembrando, né, que aí a regra para as proparoxítonas, ela não teve alteração nenhuma, tá certo? E as proparoxítonas não tem que perder tempo não, todas já vêm acentuadas, tá certo? Não precisa ter aí, como aí as paroxítonas, olha, retrato, não tem aí nenhum acento, mas quando você faz a pronúncia, o timbre mais forte te dá aí esse tom da penúltima sílaba, né? Tá certo? Sempre a gente contando, né? Eu vou fazer só uma seta, como é que a gente faz essa contagem? Para quem da direita para a esquerda. Isso, né? Eu falo de trás para frente, gente, pela fé. Mas então vamos seguindo aí, como a professora Márcia está dizendo, tá? Eu tenho dificuldade de lateralidade, então, galerinha, de trás para frente. Beleza, vamos aí às regras fundamentais
fundamentais. Fica de olho. Vamos falar sobre as proparoxítonas e as oxítonas. O que tem de diferença aí nessas duas? Vamos lá? Primeiro, que as proparoxítonas... Todas são acentuadas. Olha que legal, né? Então aqui não tem problema nenhum. Bateu o olho. Você fez ali de trás para frente, como é, Amadinha? Da direita para a esquerda. Então nós temos, ó, última, penúltima e antepenúltima. Sempre são as três últimas. Isso, ó. Última, penúltima e antepenúltima. antepenúltima. Mesma coisa, última, penúltima, última, penúltima e antepenúltima. Beleza. Agora, as oxítonas, aí é um babado novo. Agora preste atenção, amadinhos, que são acentuadas oxítonas terminadas em AEO, seguida ou não de S. E aqui é importante isso aqui, ó. Exatamente. Abre os olhos. Olhos atentos, ó. Pará, café, cipó e armazém. Então, as oxítonas terminadas em A, E, O e em O serão acentuadas. E aí, lembrando sempre do plural, né? É quando a gente fala assim, A, E, O seguido ou não de S, já sabe que estará no plural. Tá certo? Muito bem. Beleza, seguindo aí a nossa revisão geral, vamos aí, fique de olho, são regras fundamentais. Ainda sobre a acentuação, vamos aí para as palavras oxítonas. Além das oxítonas, tem também os monossílabos tônicos também, ó, terminados em A, E, O, seguido ou não de S, serão acentuados. Ó, beleza. Temos o que? O Pá, Pé, Dó e A. Monossílabo, professora, lá no 5º ano eu estudei lá. É isso mesmo? É uma sílaba? Sim, quando você vai pronunciar essa palavra, você abre a boca uma única vez, né? Exatamente. Pá, pá, pé, dó, a. Viu? Uma única vez. Outra regra sobre os verbos. As formas verbais terminadas em A, E, O, tônicos, seguido de lo, lá, los e lás, receberão também acento. Tônicos por quê? Porque a pronúncia será forte, né? E aí, ó, respeitá-lo. Olha aqui, ó. Percebê-lo, compô-lo. Muito bem. E assim, vamos seguindo, tá? Fica de olho nas regras, porque nós vamos ver que as paroxítonas, estamos tratando daquelas palavras que são aí construídas com 2 sílabas. Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em is. Aí eu tenho táxi, lápis e júri. Ok, táxi terminou em i, lápis terminou em is. E júri terminou em i. A regra diz que as palavras paroxítonas, 2 sílabas, tem que ser acentuada. E agora, seguindo ainda as paroxítonas, agora terminada em us, e uns. Aí temos vírus, álbuns, fórum. E agora também a nova regra diz que as paroxítonas, palavra com 2 sílabas, terminada em L, N, R, X, P, PS, são o quê? Acentuadas. Eu tenho automóvel, elétron, cadáver, tórax, fósseis. Beleza. E agora, para terminar, nós temos mais uma regra. O novo acordo trouxe que teremos que acentuar, grafar corretamente as palavras com 2 sílabas que terminam em ans. Ãos. Exemplo? Imã, ímãs, órfão, órgãos. Ok. Beleza? Então essa cartela você guarda na mente e no coração direitinho. Teve dúvida? Busca lá, tá? Fica de olho. Agora vamos passar para os ditongos, né? Os ditongos, certo? É aquele encontro vocálico, né? Ditongo, vem de 2. Então, 2 vogais, né? Que são aí pronunciadas, certo? O que acontece? A pronúncia dessas 2 vogais juntinhas, ela tem a pronúncia aberta, o som aberto. Olha só.
ei, oi, tá? Antigamente, antes da reforma, esse encontro, né, esse ditongo, que é um encontro vocálico, ele era aí antes, né, acentuados, beleza? E aí, com a nova regra, o que acontece? Caíram por terra, querido. Não tem mais chance. Não tem mais o acento, mas a pronúncia perderam. Continua a mesma, tá? Isso é só na grafia, né? Nas palavras paroxítonas, né? Não vão acentuar os ditongos abertos. Ei, oi. Assim, então, dessa maneira, terceirão mediação não pode mais usar assembleia com acento, ideia com acento, pela fé, eu vou até colocar aqui, ó, não pode, porque, ó, tá? Geleia, jiboia, apoia, que é do verbo apoiar, e paranoico. Então, terceirão mediação, isso aqui, ó, não corresponde mais à nossa, né, língua portuguesa. E o correto está aqui, o novo acordo. Assembleia, ideia, geleia, jiboia, apoia e paranoico, com ditongos abertos, sem acentuação gráfica. Beleza, atenção! Não são mais acentuados também as palavras terminadas em i e u, né, tônico, formado por hiato, quando vierem depois do ditongo, tá? Então, olha só, aqui antes. E aí, amadinha, eu já vou fazer um X, né? Esse acento não existe mais, tá? Nos hiatos, né? Nas palavras com hiato i e u. Então, vou fazer assim. Nesse caso, é bocaiúva, feiura, sauípe. Muito bem, sem acento mesmo, tá? Exato. Nem olha pra cá que eu já marquei um X. O acento pertencente aos hiatos, o, que é aqueles repetidos, eu falo assim os gêmeos, hiatos gêmeos. Eu crio umas regras esquisitas, né, para mim mesma, tá certo? Os acentos pertencentes aos hiatos, o e e, foram abolidos. O que isso quer dizer? Não tem mais. Não existe mais. Então, quando você vê, ou você observar, ou porventura, né, você escorregar, escrever aí, creem, leem e vou ou enjoo, com acento como antigamente, pela fé. Descarta, tá? O certo agora é creem, leem, vou, enjoo, sem o acento circunflexo. Beleza. E assim vamos aí revisando, revisão geral, regra ortográfica. Galerinha, não se acentuam mais as vogais i e u, tá? Dos hiatos que vierem precedidos de vogais idênticas. Precedido, que vierem antes de vogais idênticas, tá? Aí temos aí xiita e paracuba. Certo. Se tratando de palavras proparoxítona, aí o negócio muda de figura. Vai ter acento, né? Já que a regra de acentuação das proparoxítona prevalece a dos hiatos. Atenção, olha só. A palavra friíssimo e seríssimo, o que acontece? Como você vai descobrir esse hiato? Fazendo a separação de sílaba. Então, aqui ficou bem claro como água cristalina. Olha, o nosso hiato aqui, certo? E aqui, então, recebem sim o acento, porque também são proparoxítonas, correto? E aí, na regra, diz o quê? Prevalece, né? Manda mais, né? Eu não sei o ditado, eu ia falar, mas eu mesmo ri porque eu não sei. Manda quem sabe, obedece quem... Como é? Ai, gente, para tudo. Vamos embora. Péssimo ditado. As formas verbais, amadinha. Além das palavras, nós temos também aquelas, né, que indicam ação, que são aí os verbos, tá? E aquelas formas verbais com o tônico precedido, que vem antes aí com G, ou que, né? E seguidos de e e i, não são mais acentuados. Olha aí. A pronúncia continua a mesma. Continua. Apazigui, averigui, né? Agui. Então, vou fazer um X, que não vale, mas trouxemos para que você observe, né? Essa mudança na regra. E o correto agora é isso aqui, né?
sem o acento, a pronúncia é a mesma. Correto. Muito bem, terceirão, simbora! Estamos aí, vamos aí para a nossa regra, trazendo aí antes e depois, né, do novo acordo ortográfico. Fica de olho! Aí nós temos aqui o verbo, né, o verbo ter e vir. Ó, na terceira pessoa do singular, presta atenção. Ela não tem acento, mas nos seus derivados vão ter, tá certo? Aí eu tenho ele tem, eles têm. Ele vem, eles vêm. Ele contém, eles contêm. Olha a mudança. No singular, eu vou ter o acento agudo de contém. E no plural, para marcar que está no plural, eu vou usar o acento circunflexo. Ele obtém, eles obtêm. Ele retém, eles retêm. Beleza, muito bem. E aí, vamos lá. Como é que vocês estão aí saindo? Tá entendendo? Tá tudo certo? Eu sei, regra não é muito fácil não, gente, tá? Mas aí você toma nota, você vai ter essa aulinha, faça seu resumo bacana. Teve dúvida nas paroxítonas, que são muitas, né? Tem aí algumas regras aí que a gente precisa estar realmente olhando até dominar e ficar tranquilo, tá bom? Mas é importante aí você conferir, tá? Nada de fazer a produção aí faltando esses acentos corretamente, beleza? E vamos adiante, porque a revisão tá boa demais da conta. Vamos lá! Nós temos agora um momento em que nós vamos rever também aqui com vocês, tá? Sobre um assunto que você, pelo nome, já faz cara feia. Mas calma. O quê? Ortoépia e prosódia. Tava esquecidinho, né? Mas calma. Vamos aí ao conceito. Ortoépia, claro, esse nome, né, vem do grego, gente, tá? Orto quer dizer correto e epos quer dizer fala, ok? Então, ortoépia é o estudo da correta pronúncia dos vocábulos, tá certo? Muito bem. E prosódia? Prosódia, esse eu acho bonito, prosódia. Se eu tivesse uma filha, eu ia colocar o nome como prosódia. É a questão da acentuação das palavras, né? É o estudo da acentuação, né? Das palavras. Muito exatamente. bem. Alguns, a palavra ortoépia, a gente pode falar tanto ortoépia como ortoepia. As duas são aceitas. Belezinha? Legal. Ortoépia gente, e ortoepia. Olha, amadinha, eu vou confessar aqui na rede. Desculpa. Gente, eu não sei, tem hora que dá certo, tem hora que não dá certo. Aí a Amadinha já olha pra mim assim, ó, eu não consigo. Gente, fala aí qual é a palavra. Não. A questão da palavra gratuito, amados. Gente, por favor, não consigo. Às vezes dá certo, que até eu pulo de alegria. Mas essa pronúncia pela fé. Mas é sobre isso que nós vamos ver agora, tá bom? Vamos lá então, acompanha aí direitinho. Falando aí sobre ortoépia, né? Vamos aí iniciar também já com a sua parceira, que é a prosódia, tá? A prosódia, ela trata aí da correta acentuação tônica. E, mais uma vez, a tonicidade aqui, que é o que faz a diferença, né? Nessa pronúncia, tá? E aqui nós vamos ver alguns exemplos. Um eu já falei para você, né? Gente, deixa a Amadinha falar, que ela fala até chique, né? Vamos começar com esse aí. Vai, Amadinha, vai. A questão, né? No dia a dia a pessoa fala rúbrica, mas o certo, amado, é rubrica. Esse é o certo. A palavra rubrica, ela é paroxítona e não proparoxítona. Então aqui, olha, antigamente, né, ou quem fala ainda assim, ó. Da questão da prosódia, da questão colocando a intensidade numa sílaba que não é equivocada. Colocando em lugar errado, né? Exatamente. A questão é sutil, não é sutil, é sutil. Então aqui é a oxítona mais forte. Exatamente. E aqui é a paroxítona. Exato, amada. Aí eu tenho condo, né? Mas o certo é condô. Então na oxítona também eu sou mais forte. Exato. Então percebam que aqui, né, é que incorre a questão da pronúncia incorreta. É a prosódia, né? Colocando a situação tônica na sílaba indevida. Então eu vou fazer assim, porque, ó, terceirão tá aqui nessa revisão, é para sair daqui, é top da galáxia, querida. Então vamos embora. Só na pronúncia não faz igual a professora não, tá? Treina bastante, porque tá complicado. Qual a palavra, Márcia, que eu não consigo falar?
Gratuito. Não vou nem repetir, gente, para não cometer aqui, tá? Vamos embora. Então, a ortoépia, ela aí se preocupa com a pronúncia correta das palavras. Ponto final. Ortoépia, preocupação na pronúncia correta das palavras, né? Ok. Isso aí inclui pronunciar as vogais, as consoantes, mudas, né? Os S's e os R's finais com correção e clareza. E todas as palavras com nitidez. E é essa nitidez que eu não consigo na pronúncia ainda. Vamos lá. Temos alguns exemplos aqui que são campeões de audiência. Olha só, correto. O que é correto? O nosso texto traz para você já aqui essa indicação. A pronúncia dos oxítonas e os acentos aí, né? E o acento na última sílaba. Esse acento, eu falo, é a pronúncia forte. Forte, na tá? última. Na última. Então, como eu falei, de trás para frente, ou seja, da direita para a esquerda, né? Nós temos aí, ó. Vamos ler? Caté. Ter. Isso. Condor. Nobel. Hangar. Ruim. Sutil, o ureter. Até esse R faz a gente puxar, né, o som forte, Exatamente. né? Exatamente. Beleza, agora vamos aí à pronúncia das paroxítonas, né? A pronúncia aí na penúltima sílaba. E é tônica, então tem que ler Vamos forte. lá. Avaro, caracteres, ciclope, cupido, decano, dispa, filantropo, fortuito, gratuito, ibero, látex, Madagascar, ônix, pudico e recorde. Olha, pela fé, vou até fazer aqui já, né, que é já para eu não ficar mais, olha aqui, ó, esta dita cuja. Vamos lá. E os proparoxítonas, né? Nós vamos aqui ter como exemplo elétrodo, lévedo, munícipe, Niágara, vai continuar, Ariete, Cérbere, Crisântemo, hieróglifo, pólipo e quadrum e vermífugo. Quase que não sai. Ai, ainda bem que não sai mesmo. Certo? Então aí nós temos esses exemplos para você. E agora lembrando a pronúncia correta, tá bom? Beleza. Vamos revisar agora. Olha só, atenção. Quando as palavras são pronunciadas incorretamente, cometemos o quê? Cacoépia. Fala. Eu acredito que toda hora estou cometendo isso porque eu não sei falar a palavra gratuito. Ok, mas muito bem. Cacoépia, é comum encontrarmos erros, né, de ortoépia na linguagem popular, mas descuidada, com tendência natural para a simplificação. Beleza. Vamos ver alguns exemplos de cacoépia. Vamos lá. E aqui, uma coisa corriqueira nossa do dia a dia, certo? Acontece, gente, mas temos tempo para estudarmos e entender, né, que a pronúncia é correta e quando também escrevê-la, fazer corretamente, né? Beleza, então vamos aqui. Nós temos a pronúncia correta e atenção para este quadro aqui, que às vezes cometemos isso, né? Vamos lá, e atenção. Aqui a questão houve uma trocazinha, a gente vai prestar atenção aqui, tá? Aí, ó, a incorreta para correta. Que nós estamos aqui, ó. Exatamente. Não tem problema, a gente corrige agora. Vamos lá. Só fazendo a correção, ó. A incorreta é guspe e a correta seria cuspe. A incorreta, vamos dizer, advogado, a cacoépia, né? E o certo é advogado. Estrupo, estupro. Pneu e pneu. Abóbora, abóbora. Prostrar,
prostar e prostrar. Então, na segunda, nós temos a escrita correta. Na primeira, a incorreta. Beleza, então eu vou fazer assim, uma carinha bonitinha, que isso aqui é o correto, tá? E aqui uma carinha feia, porque é o incorreto, certo? E muitas vezes, né, a gente já escutou essa pronúncia guspe. Ai, você tá guspindo. Ai, Márcia, você tá guspindo, tá? E é com C, cuspe, né? E aí, às vezes, a gente quer dar essa... Vou falar com o meu advogado, a minha advogada pura. Mas lembre-se que na oralidade, né, tudo tranquilo, já viram lá na revisão, né, de variação linguística, tranquilo, certo? Mas é necessário que você estude, você está no terceirão mediação, você vai sair daqui com todas as condições sobre a língua portuguesa, né? Saber quando acontece, né, essa questão desse erro, você está aí fazendo uma cacoépia, certo? Muito bem. Vamos avançando agora, vamos lá. Vamos ver a diferença entre prosódia e ortoépia, tá? Vamos ver. A preocupação da prosódia é em relação ao posicionamento da sílaba tônica na emissão dos vocábulos, né? Na pronúncia. E aí, em relação à sílaba, onde é que se pronuncia mais forte? Obedecer ali, pronunciando corretamente, certo? Ok. A ortoépia, tá? Ela se preocupa com a pronúncia correta das palavras. Percebam que aqui nós temos, ó, sílabas, né? E a ortoépia, palavras, ok? Levando em consideração não a posição da sílaba tônica, mas qual é a preocupação da ortoépia? A articulação dos grupos fônicos das palavras. Quer dizer o quê? O som, a fonética, tá? Então, se a prosódia é responsável por definir a sílaba tônica, por exemplo, árvore, né? Que aqui ela está sendo acentuada porque ela é uma proparoxítona, né? É na primeira sílaba e não na segunda, como árvore, certo? Então, essa é a questão desse estudo da prosódia. Ok, a ortoépia, ela tem o papel de definir a pronúncia, como por exemplo, árvore, correto, ó, árvore e não árvore. Árvore, aí você faz uma ortoépia, tá? Porque não é árvore, é árvore, certo? Muito bem. Ok, e assim nós vamos aí tendo atenção, gente, por quê? Né? Porque nós temos aí a norma culta. A norma culta, ela aceita duas formas de acentuação tônica nas palavras. Tem esse caso também, tá? Nada de confundir as coisas. Então, vamos lá. Quais são essas palavras que podem, né, receber essas duas formas de acentuação tônica? Se você escrever acrobata, né, e escrever com o sem acento, tá tudo certo, Amadinha? Pode, nesse caso aí são acentos. E aí, olha só, eu vou fazer assim para você, que só essa tela tem este cuidado. Olha que legal, né? Aí aqui algumas palavras para vocês ficar treinando e perceberem que são aceitas as duas escritas. E as duas pronúncias, né? Com acento e sem acento. Beleza. Vamos seguindo, temos exemplo agora de cacoépia. São aquelas palavras que nós cometemos aquele erro na pronúncia, tá? A pronúncia correta está aqui nesse primeiro quadro, quadro número 1. E a pronúncia incorreta está aqui no quadro número 2. Ai, meu Deus, pela fé, será que a minha palavra está por aí? Vamos lá, então, tá? Vamos colocar aqui uma bem fácil aí do dia a dia, ó. Beneficente. E a pessoa pronuncia beneficiente. Ai, gente, aqui então a questão é aqui no ciente, né? Beneficiente. Exatamente. Né? E não esquecendo também, a gente vai deixar aqui para os nossos alunos, né, Pura? Algumas pérolas. As pérolas, quando você estiver andando por aí nos outdoors, nas propagandas, já fica de olho, tá? E se você se deparar com uma dessa aqui, hein?
Cuidado, né? Cão marca fila brabo. Gente, pela fé, Muito brabo. brabo. É brabo mesmo? Tá? Então fica de olho e você já faz a análise. Aí, ó, instalador Sky. Verdade. Instalador é esse ou é ins? Instalador. Ins, né? Vamos lá então, muito bem, encerramos aqui a nossa revisão, porém, calma, tem o clube de leitura. E a indicação do clube de leitura qual é, Amadinha? É Dom Casmurro. Muito bem, então faça a sua leitura, tranquilo, e depois, num momento certo, nós vamos conversar sobre isso. Valeu então! Até a próxima. Até a próxima!